Caminhando com Cristo, nossa reflexão para este domingo. Nós estamos estudando, uma passagem aí sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, Estamos já no capítulo 14, E o capítulo 14 trata do Paulo e Barnabé em Icônio, E aconteceu que, em Icônio, eles entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão de judeus e também de gregos. Mas os judeus incrédulos em Cristo, incitaram os gentios e contaminaram as mentes deles contra os irmãos. Portanto, eles permaneceram por longo tempo falando ousadamente no Senhor, o qual dava testemunho à palavra de sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e maravilhas, Eram homens destemidos, para falar a palavra do Senhor, Depois disso, continuaram ali pregando o evangelho, Mas o fato é que a multidão da cidade estava dividida, Uma parte estava com os judeus e outra parte com os apóstolos, Que nessa oportunidade já eram chamados de cristãos também, Então, e fizeram então um motim, tanto dos gentios como também dos judeus, com seus governantes, para os insultarem e apedrejarem. A palavra de Cristo não é uma palavra agradável para quem não quer ouvir, para quem é descrente, para quem não tem interesse em saber por que você está aqui, o que você está fazendo aqui, o que pode acontecer com você, o que vem aí após a morte sua física, se ela vier a acontecer antes de Jesus voltar, Aliás, esse foi um tema que nós já estudamos aí em uma das lives logo aí para trás, tá certo? Então, não é uma palavra agradável, Porque chama responsabilidade, e a responsabilidade pela nossa vida, e eu diria até pela salvação, embora a salvação é pela graça, mas nós temos que aceitá-la, Se não aceitarmos, não tem jeito, Então, tomando conhecimento disto, desse motim, eles fugiram para Listra, cidades e Derbe, cidades da Licaônia, e para a região circunvizinha. E ali eles pregavam o evangelho. Então não é fácil, não é uma atitude fácil, Às vezes a gente vê pessoas pregando o evangelho na rua, chama de doido, olha lá um doido lá, não sei o quê, Eu me lembro quando era criança, olha, tem tempo isso, viu? Eu não me lembro a denominação, mas eles iam para a pracinha lá no bairro e colocavam as caixinhas de som e todos alinhados, Pessoas simples, mas alinhadas e tudo mais, e começavam a estudar a palavra, a pregar a palavra com um microfonezinho e tal, e a garotada até jogava pedra, exatamente, Eu presenciei isso, nunca joguei, mas já tive próximo de pessoas que jogavam até pedra, tá certo? Então, é isso aí, É o que a tradição fez com as nossas mentes, Colocou aquilo ali, vamos adorar a imagem, vamos fazer isso, que esse é o caminho. Enfim, a reflexão é sua, Paulo e Barnabé, então, foram para Listra, E estava sentado em Listra certo homem enfermo em seus pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Como ele tinha ouvido falar de Paulo, E Paulo fixou os olhos nele e, percebendo que tinha fé para ser curado, disse-lhe em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou, Então, muito interessante. Aí conta a história, E depois eles fazem o retorno deles a Antioquia, na Síria, E aí o versículo 22 é muito interessante. Diz assim: confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a continuar na fé, que é necessário, por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus, O céu será conquistado por meio de severas lutas. A vida cristã é uma batalha e uma marcha contínua, prosseguir para o alvo, Nesta guerra não há trégua, não há trégua. O esforço deve ser contínuo e perseverante. Para sermos cristãos,
devemos ter um esforço contínuo e perseverante. A Bíblia diz: vigiai e orai, né? É assim, fazendo que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás, porque elas estão aí a todo lado, aguardando. É só você dar uma brecha e a coisa vai embora, né? A integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia e mantida com resoluta fixidez de propósito. Temos que ter propósito, né? Temos que ter propósito. E eu já disse aqui, se o meu propósito não estiver alinhado com os propósitos de Deus, não vai para frente. E a mesma coisa com os seus, lamento em te dizer, né? Então, precisamos ter uma vida com propósito, mas com propósito de obter a vida eterna, não por nossas obras, mas por meio da fé em Jesus e da fé de Jesus. E o que eu posso desejar para você é que você reflita sobre essas palavras, busque estudar a palavra do Senhor, tirando da mente as tradições, os preconceitos e tudo mais, e tire a sua própria conclusão, né? Porque, como está escrito na Bíblia, a responsabilidade é sua. Quem vai apresentar-se perante Deus é você, pela sua causa. E você tem um advogado, que é Cristo Jesus, que tem o poder de solucionar todo e qualquer pecado arrependido, de te purificar, de elevar o seu caráter, porque nosso corpo será transformado, mas o caráter não. O caráter mantém. Então nós temos que elevar o nosso caráter, elevar o nível para um nível espiritual. Que graça e paz lhe sejam multiplicadas.